Amados irmãos, a paz do Senhor. Chegamos. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, 1º de junho de 2020. E começamos agora toda a nossa trajetória no Velho Testamento. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus tem sido bom conosco. Não sei quantos sabem, este é o primeiro áudio introdutório e essa semana nós vamos trabalhar com questões introdutórias ao Velho Testamento e ao Pentateuco e até mesmo ao livro de Gênesis. Não sei quantos sabem, mas olha que interessante. O Velho Testamento é uma coleção de livros de exatos 39 livros. Começando pelo que a grande teologia chama de Torá ou Pentateuco. Nós temos os primeiros 5 livros da querida Bíblia Sagrada. Eles são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nestes livros nós temos aquilo que denominamos de Pentateuco, ou seja, Penta 5, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Palavra de Deus. Escritos por Moisés, são um testemunho histórico maravilhoso do grande Deus que começava a se revelar a toda a humanidade. Muito bem, depois do Pentateuco, começam, segundo a tradição teológica protestante, e não só protestante, a maioria das tradições teológicas dos que se dizem cristãos, após o Pentateuco vem um conjunto de livros históricos, que começa em Josué e termina em Esther. Então nós temos Josué, Juízes e Ruth. Depois, 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Reis. 1º e 2º Crônicas. Tome cuidado, meu irmão. Aqui há algo que é muito interessante em matéria de língua portuguesa, só para te ajudar, não querendo ser de maneira alguma petulante. Mas nunca diga 1 Samuel, 2 Samuel, porque aqui são livros. E livro é no masculino. Então, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Só para te ajudar, nada contra. E aí terminam todos os livros históricos com os livros após o período da terrível Babilônia, né? E eles são Esdras, Neemias e Esther. A esse conjunto de livros aqui, nós damos o nome de livros históricos porque eles contam todo o período histórico, desde a conquista da Terra Prometida com Josué, até o retorno do exílio babilônico. Após, aprove a Deus nos abençoar com uma coletânea de 5 fabulosos livros. São chamados livros poéticos, ou de sabedoria, ou sapienciais. Eles são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Está acompanhando? Em primeiro lugar, os 5 primeiros livros, chamados Pentateucos. Depois você tem uma coletânea de livros, chamado de livros históricos. E após, 5 livros de poesias ou sapienciais, e assim aprove ao Senhor nosso Deus nos fazer organizar todo o Velho Testamento. Por fim, você tem o que nós chamamos de livros proféticos. E aí, uma gama muito grande de livros.
você tem os profetas chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, e os profetas denominados profetas menores, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofanias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui outra observação. Quando se divide em maiores e menores, não significa grau de importância do livro, mas tão somente o número de páginas que o livro teria. Assim, Isaías é um profeta maior e Daniel um profeta menor, porque Isaías tem um conjunto de páginas maior do que Daniel. Porque Isaías tem um número de capítulos e versículos bem maior que Daniel. É só isso. Nada referente à importância. Então aqui estão os 39 livros do querido Velho Testamento, divididos em Torá, ou seja, Pentateuco, ou seja, leis. Depois você tem os livros históricos. Depois você tem os livros de sabedoria. Depois você tem os profetas maiores, profetas menores, que juntos coordenam e nos trazem toda a noção do que são os livros proféticos. Quando se olha para essa divisão muito bem estabelecida, né, e maravilhosa da parte de Deus, a pergunta que se faz é a seguinte: por que o Senhor desejou nos dar um Velho Testamento? E por que esta estrutura? O que tinha no coração de Deus ao providenciar a nós tão preciosa coletânea de livros? Muito bem, acompanhe comigo, por gentileza, e pense, obviamente, nessa questão de uma forma inversa. Não é o que Deus queria nos fornecer. A pergunta tem que ser feita de forma absolutamente inversa. O que seria de nós sem a palavra de Deus? É essa a grande questão. O que seria da minha vida e da sua vida sem a palavra de Deus? O que seria da gente sem todo o Velho Testamento? Sem o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos? O que seria de nós, irmãos, sem todos os livros proféticos? Nós, com certeza, dificilmente compreenderíamos alguma coisa sobre Deus e, mais ainda, sobre nós. Se não vejamos, olha que interessante. Quando se pensa que a Bíblia é a palavra de Deus, e você tem a primeira coletânea, ou seja, a coletânea dos livros chamados Pentateuco, ou seja, a lei de Moisés, ou seja, a Torá, você tem a descrição e a revelação por parte de Deus de fatos que são fundamentais. Está vendo a figura? Leia comigo um versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, olha que interessante. Seria muito triste se nós nunca tivéssemos uma noção do Deus Criador, porque estaríamos perdidos, simplesmente perdidos. Ter a noção de como tudo começou, como começou o cosmos, como começou todo o universo, como se deu a criação do primeiro homem, como nós viemos a existir, é fundamental, porque sabendo de onde nós viemos, nós finalmente sabemos quem somos, e aí temos a viabilidade de dizer para onde nós vamos. Sério, muitos na humanidade morreram se perguntando e se indagando sobre a origem de todas as coisas, porque conhecer a origem, em última ratio, creia, é fundamental para todos nós. Então o Velho Testamento nos foi dado, em primeiro lugar, para que eu e você conhecêssemos que existe
Um Deus que no princípio criou os céus e a terra. O Velho Testamento, então, ele inaugura a nós o fantástico fato de que há um Deus e que ele é criador e que ele criou todas as coisas. Olha que interessante, você tem já no início do Velho Testamento um Deus que dá à humanidade de presente o cosmos. Sim, o universo. O cosmos e o universo é uma dádiva maravilhosa vinda das mãos dele, com precisão astrofísica indescritível. O Senhor criou os céus e a terra. Como é bom saber como tudo começou, né? Veio das mãos dele, mãos de um Criador maravilhoso e misericordioso, Senhor de todas as coisas. E como se isso fosse pouco, ele ainda nos concede a noção de quem nós somos. Ou seja, Deus nos dá a dádiva de conhecer, sim, sobre o primeiro homem, aquele do qual todos viemos e no qual todos já existimos. E viemos a existir deste homem aqui. É interessante saber sobre a criação, é interessante saber que somos produtos da mão dele, da misericórdia dele, da graça dele, do querer dele, como fomos feitos. Isso faz toda a diferença na existência. Ou seja, o que seria de nós sem o Velho Testamento? Em razão do Velho Testamento, temos também a noção do primeiro casal. Porque não foi bom que o homem estivesse só, e aí você tem a dádiva da noiva, a dádiva daquela mulher maravilhosamente linda e ímpar, que é a mulher. Ou seja, quando cada uma das mulheres tem a noção de como foram criadas, de que forma foram feitas, para que realmente existem, isso dá significado à vida, isso dá sentido à vida, isso dá sentido à existência, e só Gênesis, só o Velho Testamento, só a Bíblia relatam isso com precisão e absoluta verdade. Veja que também no Velho Testamento Deus procura simplesmente estabelecer com o homem uma relação tão maravilhosa que, após criar o cosmos e preparar o cosmos inteiro para receber Adão e receber Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus prepara algo chamado Jardim do Éden, segundo Gênesis, para simplesmente recebê-los. E aí Deus nos demonstra a dádiva do jardim, ou seja, mais um presente. Deus sempre teve um coração amoroso e extraordinário para com a humanidade. Deus sempre quis dar à humanidade o que há de melhor. Tanto é que, quando a humanidade se perde completamente, Ele ainda continua nos dando o que há de melhor, que é seu Filho amado Jesus Cristo. O que seria de nós? Dificilmente entenderíamos a vida e a vida se tornaria sem sentido, sem conhecermos e entendermos e discernirmos sobre o Deus Criador, que nos dá a dádiva, o presente do cosmos, o presente dos primeiros seres humanos de onde todos nós viemos, e o presente do amor, porque o Jardim do Éden foi um ato de amor, aonde Deus quis dar ao homem e à mulher absolutamente tudo. Mas, pastor Gedeon, a Bíblia não diz que o homem cai e peca? Sim, sim, o homem cai e peca. E praticamente destruiu tudo isso. Não, o homem não conseguiu destruir tudo. Mas ele fez uma lambança, né, junto com sua esposa. Mas tudo bem. O mesmo Deus Criador é Deus de amor e de eterno recomeço. Eterno recomeço. Ele não elimina o homem e a mulher de cara. Ele recomeça através da providência que traz ao homem de roupas, porque o homem estava pelado, né? Veremos tudo isso.
e recomeça a vida, e vai, recomeça a vida, até que chega um momento em que a maldade humana chega a pontos tão estratosféricos e Deus tem que mandar o dilúvio. E o dilúvio, para muita gente, ele é símbolo somente da ira de Deus. Não, meu irmão. O dilúvio é também símbolo do amor de Deus, porque no dilúvio Deus está recomeçando com Noé e sua família, e a dádiva do recomeço sempre é uma graça enorme dada por Deus à humanidade. Com Jesus Cristo, de novo há o maior dos recomeços. Com a igreja, de novo recomeço. E creia, novos céus e nova terra existirão ainda. A dádiva do recomeço é um Deus que não desiste da criação, da criatura, é um Deus que tenta a restauração, é um Deus que investe no recomeço, e a palavra de Deus nos deixa bem claros quanto a isso. E eu acho lindo que o início também nos fala da questão das escolhas do grande Deus. Deus escolhe uma semente e, ao escolher, Deus nos traz um fato que é simplesmente maravilhoso. Sabe que fato é esse? É um Deus que escolhe, e não só escolhe para privilegiar. Não, é um Deus que escolhe para abençoar. E é incrível que quando Deus resolve começar toda a execução do grande plano da salvação, ele escolhe um homem chamado Abrão, que mudará de nome lá na frente para Abraão, e ele escolhe uma semente e ele diz: olha, estou te escolhendo não só para você, estou te escolhendo para em ti abençoar todas as famílias da terra. Então é incrível, porque quando você olha para a palavra de Deus, você fica literalmente assustado, você fica embasbacado. O Velho Testamento, ele, ao ser aberto imediatamente no primeiro livro, sim, o primeiro, lá da Torá, Gênesis, ele já te mostra um Deus tão formidável como é o Deus Criador. E se isso fosse pouco, se isso já não fosse muito, né? Olha que interessante. E esse mesmo Deus, então, começa através da relação com essa semente, uma relação de Deus, de um povo, que por intermédio desse povo abençoaria todas as nações da terra. Entretanto, todos nós sabemos o que acontece com esse povo. Cresce abençoado, tem problemas em determinado momento da sua história, e aí esse povo agora é infelizmente residente em terra estranha e é escravizado. E aí aparece a segunda parte da grande revelação. Aparece diante de nós, no Velho Testamento, de forma extraordinária, um Deus libertador. Sim, é lógico que você se lembra do Êxodo. E essa cena que aqui está, mas esta não te é estranha nunca, não é? Aqui é o Senhor dando livramento a Israel dos seus grandes inimigos após passar a pé seco o grande Mar Vermelho. Acho lindo isso, porque aqui nós conhecemos um Deus que se liga à libertação, um Deus que traz a dádiva da libertação, um Deus que não está distante do seu povo, um Deus que trabalha por aquele que nele espera, e liberta e vem e retira algemas. Sim, esse é o grande tema do livro de Êxodo, o segundo livro. Agora, que lindo, vá comigo. Depois de libertar, Deus sabe perfeitamente que esse povo precisa saber viver, não é?
É preciso, sim, aprender e saber viver. E o que Deus faz? Deus sabe que tem que trazer a esse povo um conjunto de leis para que esse povo aprenda a viver. Aprenda a não matar o outro. Aprenda a não roubar o outro. Aprenda a estar junto do outro. Daí Deus traz a dádiva da lei. Ou seja, daí surge o livro de Levítico. Veja como Deus vai atuando na história. Ele é criador e agora, como libertador, além de libertar esse povo, ele vai levar esse povo para uma nova terra, mas nessa terra esse povo tem que saber como viver um com o outro, porque senão um mata o outro. E, amados irmãos, quando nós chegarmos em Levítico, você vai ver que aqui está uma coletânea das leis mais avançadas e fantásticas da época. Há um fantástico Levítico. Fantástico, fantástico, fantástico. Lendo Levítico hoje a gente fica assustado com algumas coisas por causa do tempo que vivemos. Mas você não pode ler Levítico no tempo que vive hoje, isso é óbvio. Você tem que ler Levítico como uma dádiva, um presente de Deus, um povo que tinha acabado de ser libertado do Egito e agora tem vida. Agora tem vida. E vida em abundância numa terra fantástica. E aí Deus ainda diz, vocês não sabem viver, não é? Então tá aqui uma lei para que vocês aprendam a viver. Um conjunto de normas para que vocês saibam como viver. E como se isso fosse pouco, é interessante que o Deus libertador, ele sabia que esse povo ia e tinha e necessitava de viver na presença dele. Daí vem a dádiva da liturgia. Será que a gente pensa que pode se aproximar de Deus de qualquer jeito? Com qualquer forma? De qualquer jeito, momento e forma, falando o que quer, dizendo o que quer? Não. Ele é santo. Ele é santo. Talvez o primeiro encontro seja um encontro aonde ele nos abrace, mas depois que ele nos lava e nos limpa, é lógico que ele quer nos direcionar de forma muito séria de como deve ser o viver na presença dele, principalmente no momento do culto, da adoração. Era um povo que tinha acabado de sair do Egito e não sabia como adorar o verdadeiro Deus e o único Deus. Daí a dádiva da liturgia, e daí o Números. Sim, o livro de Números, que ensina a liturgia. E como Deus sabe que nós temos memória curta, como Deus sabe. Deus sabe que eu e você, meu amado irmão, a gente tem uma memória boa para guardar só o que é ruim, e uma memória rara para guardar o que é bom. Ele sabe disso, porque desde a época que ele libertou o povo de Israel, e esse povo que serviria de base para ele abençoar todos os povos da terra, ele sabia que esse povo de vez em quando ia se fingir de surdo, né? Cego. E aí, para que ninguém se fingisse de tolo, ele chegou e deu a dádiva da renovação da aliança. Ele disse, olha, já dei a lei uma vez e agora vou recordar para vocês a lei de novo, porque eu não quero ninguém se perdendo e errando no dia a dia. Ninguém brinque com as normas. E aí vem Deuteronômio. Gente, é extraordinário. Que Deus é esse, né? Um Deus que fez toda a humanidade, um Deus que viu a humanidade se perder, um Deus que recomeçou, e um Deus que um dia escolhe
um povo para desse povo abençoar e ver esse povo ser escravizado, e aí tem que libertar esse povo, tem que simplesmente ensinar esse povo a viver, tem que simplesmente ensinar esse povo a viver na presença dele, viver um com os outros e viver com ele, e para que ninguém erre ainda diz, ó, tá aqui, estou recordando todo o conjunto de sistemas de vida, um com o outro e comigo, tá aqui o Deuteronômio. Que coisa fantástica, né? Que coisa extraordinária. Que Deus extraordinário é esse, meu amado irmão? E é assim que começa o Velho Testamento, com Deus Criador e com Deus Libertador. Isso me faz pensar um pouquinho como eu e você éramos, não é? Interessante, né? Nós que éramos escravos do pecado, meras criaturas de Deus, mas conhecendo o pecado, nos perdemos no pecado e nos tornamos escravos do pecado. E aí lá tem que vir o Deus que um dia nos criou, agora nos libertar. Aí ele vem por intermédio do seu Filho, nos retira de todas as correntes do pecado, da escravidão, porque nós vivíamos num Egito da vida, não é? Mas ele manda o grande Moisés, o grande Jesus Cristo. Ele nos tira do Egito, ele quebra nossas correntes, ele nos dá vida, e a gente sai sorrindo. Ele nos conduz no deserto, ele vai na frente, nós estamos seguros. E para que ninguém se perca, ele além de nos libertar, ele nos traz a sua palavra, nos diz como viver, nos ensinando como viver um com os outros e nos ensinando como viver literalmente como viver diante dele, e para que ninguém tenha dúvidas, ele ainda manda o seu Espírito para que ninguém tenha dúvidas de como viver na presença dele. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário. É incrível como Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio ocorrem já de novo, só que agora de forma definitiva e fantástica em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Já pensou nisso? O que seria de nós sem a palavra de Deus? Começamos os estudos do Velho Testamento. E essa semana nós vamos nos dedicar à introdução do Velho Testamento para poder abrir, ler, entender e se devocionar na presença do Senhor. Um grande beijo. A paz, Senhor. Aqui Pastor Gedeon Júnior e agradeço a fidalguia da sua audiência, como diria meu amado Pai. Agradeço a Deus pelo seu amor e sua graça, por nos ter dado o Velho Testamento, algo tão lindo. Agradeço a Deus pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, o Deus Criador e o Deus Libertador que se manifesta. Agradeço a nossa amada pastora Luíde Ramos pelo privilégio que nos dá de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Fique conosco, fique conosco. Amanhã continuaremos a introdução ao Velho Testamento. Deus te abençoe. A paz do Senhor. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé.
A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo realiza um lindo projeto de leitura bíblica diária desde o mês de março de 2019. Já estudamos capítulo por capítulo todos os 27 livros do Novo Testamento. Foram 15 meses de pura dedicação e 391 comentários foram produzidos pelos nossos pastores e obreiros do ministério da IEPBC. Tudo está registrado e disponível no nosso canal do YouTube. Mas a palavra de Deus nos convida a ir mais fundo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: "Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus." E agora chegou a vez de estudarmos o Velho Testamento. Comentaremos capítulo por capítulo dos 39 livros que ele possui. E todos os dias, com exceção do domingo, a partir da meia-noite, disponibilizaremos os estudos para todos os nossos queridos irmãos. Este lindo projeto agora continua no mês de junho. Comece então a leitura bíblica diária do Velho Testamento. Esteja conosco e venha aprender mais e mais da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.